E aí, pessoal, nossa terceira aula de cálculo estequiométrico. Hoje a gente vai falar de pureza, vai terminar a aula falando de pureza e rendimento em um mesmo exercício para a gente poder diferenciar um do outro. O que é a pureza? A pureza, pessoal, é uma porcentagem. Ela indica para a gente a quantidade real que eu tenho de uma determinada substância em uma mistura. A mistura, ela tem uma substância X, Y, Z, a soma da massa das três substâncias é a massa da mistura, ela corresponde a 100%. A substância que eu estou falando lá dentro, seja substância X, Y, Z, vai apresentar uma certa porcentagem na massa dessa mistura, e é exatamente essa porcentagem que a gente chama de grau de pureza. Por exemplo, no sal de cozinha que a gente usa em casa, o principal componente que a gente fala dele sempre é o NaCl. Mas no sal de cozinha não tem NaCl, tem iodeto de potássio, tem carbonato de cálcio. Só que eu falo para vocês que para cada 1 kg de sal de cozinha, 99% é de NaCl. Então você vai fazer que 1 kg de sal é 100%, 99% X, 990 gramas é de NaCl. E as outras 10 gramas? As outras 10 gramas são de outras substâncias que não me interessam nesse momento, então a gente vai chamar essas outras substâncias de impurezas. As impurezas, somadas à pureza, dá a massa total da substância. Só que a gente sempre quer saber o grau de pureza e não de impureza, porque é a pureza que eu vou usar nas minhas contas, tá certo? Então, para a gente entender melhor, eu coloquei um exemplo. Para produzir 20 gramas de um fermento químico, um químico usa 18 gramas de NaHCO3, 1,5 gramas de NaCl e 0,5 gramas de Ki. Qual a pureza do NaHCO3 no fermento? Bom, gente, para fazer 20 gramas de fermento, que é a mistura toda, ou seja, ela corresponde à massa toda, eu tenho 100%. Eu usei do NaHCO3 18 gramas. 18 gramas de NaHCO3. Isso é uma porcentagem X, no nosso caso aqui está dando 90%. Esse 90% é o grau de pureza do NaHCO3 dentro do fermento. Compreende? E aí eu posso usar esse grau de pureza. Ó. A gente achou 90? Qual a massa de NaHCO3 em 400 gramas desse fermento? Bom, 400 gramas de fermento é a massa toda, então isso corresponde a 100%. Eu sei que 90% dessa massa, que corresponde a 360 gramas, é de NaHCO3. Entendeu? Então eu vou colocar mais uma linhazinha aqui, ó, que vai ser o ponto principal. Quando tiver pureza envolvida no exercício, você efetua os cálculos, ó, cálculos antes de tudo. É a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar o exercício envolvendo pureza. Você vai fazer exatamente essa continha que nós fizemos aqui. Descobrir a quantidade real da determinada substância na mistura. Botei um exemplo para a gente ver. A terra roxa é conhecida por apresentar teores de hematita, Fe2O3, na ordem de 90%. Isso aqui, pessoal, ele acabou de te dar a pureza. 90% de pureza. Considere que 1000 gramas de terra roxa, que é a mistura toda, são usados na produção de ferro de acordo com essa reação. Determine a massa de ferro produzida. Gente, como ele deu pureza, a primeira coisa que nós vamos calcular, ó, é a quantidade real de substância que eu tenho dentro da mistura. Pureza de 90%. Quando ele me dá 1000 gramas de terra roxa, esses 1000 gramas é da mistura toda, então eles correspondem a 100%. Eu sei que o grau de pureza é de 90%, isso é X, isso vai dar 900 gramas. De quem? De Fe2O3. Ó, a terra roxa é conhecida por apresentar teores de 90% de hematita. 90% da terra roxa, 900 gramas de Fe2O3. Então, esse cara aqui foi o primeiro que ele me deu dentro da reação. Ó, vou reescrever ela.
Fe2O3 mais 3CO, formando 2Fe mais 3CO2. Então, esse cara aqui, ó, foi o primeiro. Ele já me falou o que dele? A massa. Então, vou escrever massa aqui em cima. 900 gramas. E depois ele pediu a massa de ferro. Então, vou vir aqui e escrever massa. Pronto. Gente, para você entender isso aqui, tem que ter visto as outras aulas de cálculo estequiométrico, hein? Então, descendo os índices, 1 mol está para 2 mols. Esse 1 mol, ele tem que virar massa. Ele já me deu a massa molar, então esse 1 mol vale 160 gramas. Esse 2 mols também tem que virar massa. Ele já me deu a massa molar aqui, ó, 56 gramas para cada 1 mol. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 56 vai dar 112 gramas. Agora eu vou pegar o dado que ele me deu no exercício, 900 gramas, x. Aqui está a regra de 3. Quando você fizer a conta, x vai ser igual a 630 gramas de ferro que serão produzidos. Tá certo? Então perceba que antes de efetuar o cálculo estequiométrico, como eu disse aqui, ó, cálculo antes de tudo da pureza. A gente fez o cálculo da pureza aqui em cima. Beleza? Bom, vamos aplicar isso junto com o rendimento para a gente não confundir um com o outro. Essa questão, pessoal, ela é basicamente uma questão do Enem. Eu resumi o enunciado, mas ela é uma questão do Enem, tá? Vou ler com vocês, depois a gente resolve. A primeira leitura, obviamente, eu já vou grifando os pontos importantes. A esfarelita é o minério que possui 75% de ZNS. Opa! A esfarelita tem 75% de ZNS, a gente já sabe que aquilo ali é pureza em sua composição. Esse mineral é usado na produção de zinco metálico de acordo com as reações. Então, aí. Qual o valor de zinco produzido a partir de 100 kg de esfarelita, considerando um rendimento de 80%? Olha, você tem duas porcentagens. Essa porcentagem é de pureza e essa porcentagem é de rendimento. Pureza a gente calcula no início. Rendimento a gente calcula no final. Então, deixa isso aqui. Acabar o exercício, eu vou usar o rendimento. Vou começar pela pureza. Olha só, pessoal. Ele tem 100 kg de esfarelita. 100 kg de esfarelita. E ele falou que a esfarelita possui 75% de ZNS. Então, isso aqui corresponde a 100%. Eu quero achar 75%, que é igual a 75 quilos. Isso corresponde apenas ao ZNS, tá? Então, eu já marquei aqui, ó, ZNS. Escrevi massa, que ele me deu 75 quilos. E ele está perguntando o valor de zinco produzido. O zinco está aqui. E ele quer massa também, tá? Qual o valor de massa? Eu esqueci de escrever aqui para ficar mais claro. Então ele quer massa também. Bom, gente, antes de eu prosseguir, esse exercício acontece uma coisa que não aconteceu em nenhum outro. Ele tem duas equações. Você não trabalha com duas equações, você trabalha com uma equação só. Como que a gente vai fazer isso? As duas equações estão aqui, a gente vai somá-las para que elas se tornem uma única equação. Para somar, você vai vir aqui na primeira equação e achar no produto dela uma substância que apareça no reagente da segunda. Então, ó, no produto eu vou encontrar uma substância que apareça no reagente da segunda. Achei, é o ZNO. A quantidade dessa substância que está aparecendo no produto da primeira e no reagente da segunda, e sempre assim, tá, gente? Produto da primeira no reagente da segunda. Tem que estar igual. Aqui eu tenho 2 mols, aqui eu tenho 1 mol só. Então o que a gente vai fazer? Multiplicar a equação inteira para que o número de mols fique igual. No caso, multiplicar por 2. 2, 2, 2 e 2. Para que eu quero fazer isso? Para eu poder cortar essa substância. Se tiver mais alguma que aparece em lado contrário, a gente vai cortar também. Então, no caso aqui vai ficar, ó, 2NS mais 3O2 mais 2CO. Copiei tudo que é reagente que sobrou do lado de cá. A ordem não altera o produto aqui, tá, gente? Do lado de cá, vou copiar 2En mais 2SO2 mais 2CO2. Compreenderam?
Então, é essa equação que está aqui que nós vamos usar ela. Vou escrever ela aqui embaixo agora para a gente efetuar o cálculo estequiométrico. 2NS mais 3O2 mais 2CO formando 2EN mais 2SO2 mais 2CO2. Beleza? A gente já tinha marcado lá em cima, ó, os ENS. Vou escrever massa. E a gente já tinha marcado os EN e também tinha escrito massa. Vou baixar os coeficientes. 2 mols estão para 2 mols. Aí, gente, você tem que ficar esperto. 2 para 2, eu posso simplificar e isso virar 1 para 1. Ah, professor, mas se eu fizesse com 2 para 2, ia dar a mesma coisa, tá? Aí se fosse 2 para 4, podia simplificar e ficar 1 para 2 também. Você pode simplificar sempre. Esse 1 mol que está aqui, ele tem que virar o quê, gente? Massa. ZNS ele já deu aqui, ó, 97. 97 gramas corresponde ao mol. Do lado de cá, esse 1 mol tem que virar o quê, gente? Massa. Ele também deu aqui, ó, 65. Estava dado lá na questão, tá, gente? Então eu sei que 97 gramas de ZNS produz 65 gramas de ZN. Nós calculamos 75 quilos de ZNS para achar a massa de zinco. Pronto, nosso exercício está aqui. Ah, professor, mas aqui está em grama, grama e aqui está em quilo. O que você pode fazer? Cortar o grama com grama para a sua resposta dar em quilos, tá bom? Se a gente resolver a regra de 3, pessoal, isso vai dar 50 quilos. E tem essa resposta lá no gabarito. Você falou, opa, acertei a questão. Não, porque ainda falta você levar em consideração quem? O rendimento. Lembra, ó, você fez o cálculo da pureza no início, vai fazer o rendimento no final. Isso aqui, pessoal, a gente já aprendeu aí para trás. Sempre que eu calculo é com o rendimento de 100%. Agora, o rendimento real não é 100, ele é 80. Eu vou calcular ele no final. E a resposta certa é 40 quilos. Show de bola? Espero que deu para entender aí, pessoal. Bom estudo para todo mundo. Valeu!